Sem crença limitante. Vamos lá. Eu estava vindo para esse palco, né, pensando, né, mais uma vez, eu estou vivendo algo improvável. Eu que já tive 2 vidas improváveis, né, estou vivendo uma terceira, pois jamais imaginava estar me apresentando aqui nesse palco, né. A minha ideia hoje com vocês é fazer uma profunda reflexão, né, sobre as nossas crenças limitantes. O que é que, de fato, né, está na nossa mente e que nos impede de realizar os nossos sonhos mais profundos. Realmente, a gente sabe que as coisas que são colocadas na nossa cabeça, nem sempre, né, na maioria das vezes, elas não acontecem de forma consciente, né? Elas acontecem no seu dia a dia, né? Então, eu já tive 2 vidas, né? 2 vidas bem improváveis. Até os 29 anos eu fui o Wilson, e depois eu me tornei o Wilson Borges, em 2 profissões, em 2 carreiras bastante distintas, mas com uma similaridade, né? Ambas tinham uma grande probabilidade de não dar certo. Elas eram bastante improváveis. Aqui é onde tudo começou, né? Eu nasci realmente de uma família humilde, num fundo de quintal, com parteira e luz de lampião, né? E tive pais de educação básica, mas que me deram muito afeto, que me deram valores que eu carrego até hoje e que foram fundamentais para tudo o que eu consegui na minha vida. Eu sempre quis ser, desde muito pequeno, eu sempre quis ser independente, né? E aos 15 anos, eu cheguei em casa com uma carteira de trabalho e falei: mãe, estou trabalhando, sou office boy. E foi o desespero da família, né? Porque eles acreditavam. Eu falei: não vou estudar mais de dia, vou estudar à noite. Nossa, que loucura, você está maluco. Mas o que eles não sabiam é que eu tinha um sonho, né? E eu estava começando ali a correr atrás desse sonho, que era ser jogador de futebol profissional, né? Esse era o meu sonho. Aliás, eu tinha 2 sonhos, né? Não só ser jogador de futebol profissional, mas ser jogador de futebol profissional e jogar no Maracanã, né? Esse era o meu sonho. Mas eu tinha um probleminha, gente. Eu não era bom de bola. Eu não era craque. E o mundo do futebol ele é extremamente competitivo, né? Talvez vocês não saibam, mas o dia a dia do futebol ele é um ambiente muito hostil, né? Todo time de futebol tem mais ou menos 38, 35, 37 jogadores, mas só jogam 11. Então, para cada um que joga, né, tem que mais 2, 3 do lado de fora, querendo aquela mesma posição, querendo jogar também. Então, esse foi a sua luta, sua briga já começa internamente, né, com os seus próprios companheiros. Então, é bem hostil, você tem que vencer primeiro ali. E também tem uma estatística, que provavelmente vocês desconheçam, né? De cada 3.000 garotos que tentam, só um chega a ser jogador de futebol profissional. Mas esses 3.000 são ruins? Não. São absolutamente bem capacitados tecnicamente. Então você era craque? Não, eu não era. Mas eu fui um desses. Eu fui um que chegou lá, né? Muito pelas minhas coisas mentais, né? De como eu encarava a adversidade, né? Eu não tinha técnica, mas eu tinha a mente da performance sob pressão. Eu tinha a mente da não acomodação. Eu tinha a mente do treinamento constante. Eu tinha a mente de me cuidar, né? Então, isso foi que me fez, mesmo sendo um jogador mediano, jogar futebol
Comecei no São Paulo, joguei no Palmeiras, joguei na Europa, joguei em vários clubes, sendo um jogador mediano, né? Então, o poder, né, de superar frustrações, o poder de aguentar ser cobrado a cada 3 dias. Né? Você joga quarta, tem que jogar no domingo. Jogou domingo, tem que jogar quarta. Né? E você aprende no futebol, né, muito rápido que tomar vaia não é legal. A vaia não fica dentro do campo. A vaia te acompanha. Ela vai para o seu filho na escola, vai para a sua mulher, vai para os seus pais, vai para os seus irmãos. Né? Então, você acostuma realmente a fazer o quê? Dar entregas e não desculpas. Aos 26 anos, mais ou menos, eu tive uma lesão muito séria, 4 cirurgias de joelho, e que começaram realmente a pensar em abandonar a carreira de futebol. Eu já não era um craque, e ainda com alguma limitação física, né? Eu fiquei com bastante limitação física. Depois que eu fiz as cirurgias, eu já comecei a pensar, bom, mulher, 2 filhos, né? Futebol também, diferentemente do que todo mundo pensa, né? São poucos os que ganham muito. Mesmo hoje, um dado estatístico para vocês da CBF, 97,5% dos jogadores de futebol no Brasil ganham até 3 salários mínimos. Né? Todo mundo acha que é uma fortuna, mas não é. Mas, enfim, eu estava parando, tinha dinheiro para me manter, sei lá, uns 2 anos, né? E saí buscando opções. Tinha um convite para ser treinador no Japão, estava avaliando, estava esperando a proposta se confirmar, até que um dia alguém que eu encontrei ocasionalmente me fez um convite, falou, olha, eu conheço um diretor de RH de uma grande multinacional farmacêutica, e eles estão precisando de vendedor. Você não quer ser vendedor lá? Eu falei, olha, eu não sei nem se eu sei ser vendedor, né? Sei lá. Meu negócio sempre foi jogar bola. Mas eu fui lá fazer entrevista. Né? Eu fui lá fazer entrevista e lá começava a se abrir, né, minha segunda vida de improváveis. Né? Esse aqui, para vocês conhecerem, esse era o currículo que eu levei para essa entrevista. 29 anos de idade, 14 anos como ex-jogador de futebol profissional, sem nenhuma experiência prévia, sem curso superior completo, sem falar inglês. Qual é a chance que vocês acham que eu teria de ser contratado? Não vou nem dizer de crescer nessa corporação. Né? Qual é a chance com um perfil desse? Baixo, né? Mas eu não tinha essa crença limitante, sabe? Uma coisa importantíssima, né, para essa minha virada, eu era um cidadão realizado aos 30 anos de idade. Eu era um daqueles poucos cidadãos que fez o que sonhou fazer quando era criança. E isso fez muita diferença. Né? Eu cheguei para esse mundo sem nenhuma pressão. Né? Eu nunca me preocupei se eu ia ser promovido, se eu ia ter mais salário. Eu levei para esse mundo a minha cabeça da entrega, de ser feliz, né, de curtir o que faz. Né? E, com essa minha cabeça, né, eu não só fui contratado, a empresa era a Pfizer, mas eu fiz uma carreira de muito sucesso em 6 grandes corporações, né? Com posições de liderança no Brasil, na América Latina,
no Canadá, né? E fui estudar em universidades renomadas no mundo. Uma curiosidade para vocês, né? Quando eu parei de jogar futebol, eu não sabia o que era Harvard. Não tinha nem ideia, né? Então, 2 momentos marcantes na minha vida. Um foi quando eu entrei no Maracanã, né? Que era o meu sonho assim, quase que impossível de criança. Eu entrei no Maracanã, parei assim, fiquei olhando, falei, caramba, eu consegui, né? E a outra foi quando eu entrei em Harvard, já sabendo o que era Harvard, né? Que eu também, são momentos assim, acho que é como eu estou me sentindo aqui hoje. Momentos únicos, né? Presentes que a vida me deu, por conta do quê? Da minha mente, né? Por conta de não ter crenças limitantes, né? Por conta de correr atrás dos meus sonhos, né? Eu acho que a pergunta que todo mundo me faz quando conhece a minha história: como é que um ex-jogador de futebol profissional, né, tem tanto sucesso em grandes multinacionais farmacêuticas, chegando lá como você chegou? E eu digo, mantendo as coisas que eu aprendi no esporte, que eu aprendi no futebol. Entrega. Entrega, não existe espaço para desculpa, né? Sempre buscando entrega, sempre tendo resiliência nos momentos difíceis, né? Então, é a mente vencedora. Essa é que fez toda a diferença nessa minha evolução. E aí? O que é que ainda não sabemos? Acho que está muito claro na minha vida, né? Nós não somos aquilo que está na nossa cabeça. Nós somos aquilo que nós decidimos enfrentar, né? Segundo Alexandre o Grande, antes do império físico tem que ter o império mental. Ele faz toda a diferença. O império mental é que te desafia, é que não te permite que você aceite as crenças limitantes que são colocadas na sua mente. Aqui, talvez, a minha principal mensagem para vocês, né? Eu aprendi isso e usei uma vida inteira. Toda vez que eu me enfrento uma adversidade, eu olho e penso nessa frase: o público pagou para ver o espetáculo, e não desculpa. A vida, ela quer resultado, ela não quer desculpa. Então, é um processo mental, né, de, antes de pensar na desculpa, pensar na entrega. Foco na entrega. O público pagou para ver o espetáculo, as empresas pagam para ver resultados. É assim que a vida funciona. Superar limites mentais, fundamental, né? As coisas são colocadas na nossa cabeça, a vida é cheia de dogmas, né? E você tem que superar isso, né, desafiando essas crenças e não aceitando essas crenças. E trabalhar sempre com a mente de ser o único. O mundo remunera melhor os únicos. O mundo reconhece melhor os únicos, né? Eu nunca tive a ideia de ser o melhor. Eu sempre quis ser o único capaz de fazer como eu fazia. Eu acho que isso faz muita diferença. Finalizando aqui, não dá para fazer nada grandioso e bom se não for feliz, né? Coisa que um jogador de futebol mais gosta de fazer é jogar bola, né? Todo dia ele vai lá para o seu trabalho se divertir, e eu tive a felicidade de, nas minhas 2 vidas, também ser muito feliz em tudo que eu fazia, né? Pegando aqui um pouco da teoria da felicidade de Harvard, né?
primeiro você é feliz, depois você tem sucesso, né? Então, a felicidade é primordial para que a gente possa produzir qualquer coisa grandiosa. Minha mensagem: eu escolhi para a minha vida trabalhar por propósito e não por dinheiro. Eu optei por ganhar dinheiro, mas eu nunca deixei o dinheiro me ganhar. Muito obrigado.